Os dados divulgados quanto à produtividade no Tribunal de Justiça de Sergipe trouxeram em mais uma semana a comprovação de que a justiça não para. Na área judicial, entre os dias 10 e 16 de maio, os magistrados do TJSE produziram 5.225 sentenças, 4.378 decisões e 18.658 despachos. Os servidores, neste período, cumpriram 138.999 atos. Na área administrativa, os dados coletados do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, mostram que foram gerados 390 processos e 3.160 documentos, além de 1.770 documentos recebidos. Em 25 de maio se celebra o Dia Nacional da Adoção. O processo da adoção é cercado de muito cuidado e sempre voltado para o melhor interesse da criança e do adolescente, que são prioridade absoluta conforme a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, vamos conversar sobre a adoção e desmistificar alguns mitos, como, por exemplo, a lentidão no processo, porque existe uma quantidade muito maior de pretendentes do que de crianças disponíveis à adoção, e porque essa conta não fecha. Sergipe possui hoje 251 crianças e adolescentes em medida de acolhimento institucional. 11, com destituição do poder familiar, estão disponíveis para adoção, segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção. Destes, 10 estão acima dos 12 anos de idade, sendo 6 adolescentes a partir dos 14 anos e apenas uma criança está na faixa etária dos 6 anos de idade. Dos 11 disponíveis para adoção, somente um adolescente de 13 anos tem etnia branca. Os demais estão identificados com a etnia preta ou parda e 7 fazem parte de grupo de irmãos. Qualquer pessoa que queira adotar pode estar procurando uma das varas de infância e juventude. Aqui em Aracaju é a 16ª vara, que fica ali próximo ao SEASA, um local de fácil acesso, e no interior do estado, a vara competente, o fórum local, a vara competente para infância e juventude. Há uma necessidade de preenchimento de um formulário no SNA, mas as pessoas não precisam ficar preocupadas com isso, porque ao chegar na vara vai ter um servidor responsável que vai explicar todo esse passo a passo. No nosso próprio portal da Infância e Juventude, que está lá no site do Tribunal de Justiça, né, de modo que qualquer pessoa pode ir lá no Google e colocar o TJSE, entra na página do tribunal, rola a página, lá embaixo vai ter Infância e Juventude, tem todos esses passos, seja através de uma cartilha, seja através também das informações que podem lá ser coletadas. 430 pessoas estão como pretendentes à adoção em Sergipe. 102 só aceitam crianças brancas. 143 aceitam pardas. Apenas 2 optam por negros. 262 não fazem distinção de etnias. Dos 430 pretendentes, 287 só querem adotar uma criança, o que torna difícil a adoção de grupos de irmãos. 129 aceitam adotar 2 crianças. 12 aceitam até 3. 4 ou mais crianças, apenas 2 pretendentes aceitam. Qual o perfil da criança elencado pelos pretendentes no cadastro, né? Se isso é um fator determinante, e qual o perfil que os postulantes à adoção procuram, né? Como é que está isso hoje? Todo esforço nosso tem sido em cima de desconstruir alguns mitos que existem em relação à adoção. O primeiro mito que a gente gostaria de desconstruir é aquele mito de que assim, só dá certo se eu adotar uma criança pequena. Eu acho que o amor ele não tem idade, o amor ele é feito em cima de atitudes, a beleza do encontro está justamente no tanto que a gente bota da gente e que a criança bota também na construção do vínculo. E o vínculo com o ser humano, ele pode ser construído independente de idade. E eu acho assim que tudo o que a gente pode aprender a qualquer tempo. Então, a gente sabe assim, que as crianças, elas não nascem, né, assim, já sabendo tudo a respeito do mundo, né, já com esse ideal de mundo, com os seus princípios, com os seus valores construídos. Eles aprendem. Então, se eles aprendem, eles podem estar aptos a aprender a qualquer momento da vida. Eu acho que o que vai definir essa consonância aí entre o adotante e a criança, ou mesmo o jovem, ou mesmo o adolescente,
é o quanto que cada um está disposto a se doar na construção desse vínculo, que a gente deve dizer às pessoas que muito mais importante do que a escolha da idade é ter esse contato realmente, né, do pretendente à adoção com as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional. Acredito que nós, da Justiça, a gente tem sido muito feliz em permitir essa aproximação. Obviamente que essa aproximação ela é feita com muito cuidado, para não gerar expectativas, mas hoje já existem programas que facilitam esse encontro, na perspectiva de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Uma outra coisa também que a gente desconstrói, a gente vê muito isso às vezes nas matérias jornalísticas, é que assim, existem inúmeros pretendentes à adoção e existem tantas crianças em acolhimento, dando a entender que o contingente de pessoas para adotar é muito maior em relação às crianças que estão acolhidas e que isso não ocorre, digamos assim, por uma certa ineficiência do processo, né, que é gestado pela Justiça. Isso não é uma premissa que se confirme com dados da realidade. Por quê? Na verdade, nem toda criança que está em acolhimento institucional ela vai ser inserida numa família substituta. Muitas vezes ela é reinserida no seu próprio núcleo familiar, seja o núcleo familiar de origem, seja o núcleo familiar extenso, que seriam os avós, os tios, os parentes. Então, a gente não pode fazer essa conta sem levar em consideração que muitas dessas crianças elas retornam seus lares ou para a sua família extensa. Com relação à faixa etária das crianças e adolescentes, dos 430 pretendentes cadastrados, 148 só aceitam crianças com faixa de idade até os 2 anos. Lembre-se que em Sergipe, nenhuma criança está nesta faixa etária disponível para adoção. 167 aceitam crianças com até 4 anos de idade e a quantidade vai caindo. Até os 6 anos, 69 pretendentes. Até os 12 anos, apenas 3 aceitam. Até os 14 anos, somente uma pessoa demonstrou interesse. Com 16 anos, ninguém demonstrou interesse. O que a gente tem em termos de SNA é uma quantidade realmente de pretendentes à adoção, que geralmente eles se dispõem a adotar até 6 anos, então quando a gente passa entre 6 a 10, a gente já tem uma dificuldade maior, mas a gente ainda encontra. Quando ultrapassa 10 anos, de fato, a gente tem tido mais dificuldades. A gente tem tentado muito a questão da adoção internacional nessa faixa etária, a gente tem tentado também a qualificação profissional a partir dos 14 anos, porque aí fica realmente bem mais difícil o processo de adoção, e aí a qualificação profissional ela vem agregada ao ensino-aprendizagem numa perspectiva de desenvolvimento da autonomia. Nessas faixas etárias também maiores, a gente trabalha com um programa da coordenadoria chamado o Apadrinhamento do Ser Humano, que é um programa em que, às vezes, as pessoas não estão disponíveis para adotar, mas elas estão disponíveis a serem padrinhos afetivos e ser uma referência de família, uma referência de afeto na vida daqueles jovens. Nós temos projetos assim, de sensibilização dessas pessoas no próprio curso, a gente traz a temática, e nós temos também projetos, né, assim, que trabalham essa interação. Então, são projetos construídos, como eu te falei, numa linguagem multidisciplinar. Nós temos contado muito com o apoio do Grupo Acalanto, que é o grupo de apoio à adoção aqui do Estado, né, através da sua diretoria. Então, a Acalanto tem nos ajudado muito. A Acalanto, todo sábado, eles fazem encontros temáticos, eles fazem lives, e geralmente esse assunto ele tem sido objeto desses encontros, né, entre os pretendentes, os grupos de apoio, a própria Coordenadoria da Infância e Juventude. Os processos de adoção, eles não estão parados. Os cursos para pretendentes à adoção, eles continuam, as pessoas continuam sendo habilitadas, as habilitações, elas estão sendo renovadas, porque tem algumas habilitações, hoje exige que a cada 3 anos a gente revisite essas habilitações. As crianças e os adolescentes, né, elas estão acolhidas e a gente está se reinventando na perspectiva de permitir esse encontro. A 16ª Vara, inclusive, vem realizando audiências mistas,
observando as regras sanitárias. Os profissionais encontram-se também em situações emergenciais, eles vão ao território, obviamente que também com todo aquele aparato de proteção, porque a gente entende que criança e adolescente é essencial e que a prioridade absoluta ela deve vigorar sempre. Então, é muito respeito às normas, né, sanitárias, mas também saindo do lugar e efetivamente fazendo esse encontro aí entre as famílias e as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional que estão disponíveis para o processo de adoção. O direito da criança e do adolescente ele sempre foi visto muito na perspectiva do adulto. Quando a gente fala, né, no processo de adoção, a gente fala muito da espera do pretendente e a gente fala pouco da espera dessa criança e desse adolescente, porque dentro do processo de empatia, né, a gente tem uma tendência a criar uma empatia com quem quer acolher e não com quem é acolhido. Então, a gente precisa virar um pouquinho aí essa lente, trocar essa lente, como diria aí Raul Zé, né, na justiça restaurativa, para que a gente possa enxergar esse viés pela perspectiva da criança. Então, é preciso também que a gente tenha esse olhar para essa criança que está lá embalando um sonho de viver um dia numa família, de poder, né, compartilhar com o seu coleguinha de escola que ela não mora numa casa lá, que ela não tem uma mãe social, mas que ela tem uma mãe real e que ela está inserida no núcleo de família. Então, vamos olhar a adoção pela perspectiva dessa criança, vamos abrir o nosso coração, vamos compreender que o ser humano, sobretudo aquele ser humano em desenvolvimento, independente da sua idade, ele é passível, né, de conviver em família, ele precisa dessa convivência familiar. Não vamos ter medo desse encontro. Vamos estar seguros da nossa capacidade enquanto ser humano de mudar as realidades. O ser humano é o único ser vivo que muda a natureza e que muda a realidade das outras pessoas. Depois do intervalo, você acompanha o 4º episódio do quadro Eu e Meu Dinheiro, com dicas sobre planejamento financeiro. Não saia daí, a gente volta já.